Neste vídeo iremos falar sobre as suas motivações para uma carreira internacional, prioridades, possíveis cenários para esse movimento, confiança na tomada de decisões, alinhamento de expectativas e motivações e estabilidade emocional e clareza na hora dessa decisão. Olá, para você que não me conhece, muito prazer. Eu sou a Rita Costa, consultora de carreira internacional, e nesse vídeo vamos falar sobre as principais motivações para uma carreira internacional. Após definido o conceito que carreira tem para você e o significado e o peso que ele tem na sua vida, é fundamental você entender as motivações que estão por trás da sua vontade de uma carreira internacional. Quando falamos em motivações, todos somos diferentes uns dos outros. As suas motivações não são certamente iguais às do seu amigo que saiu ano passado para ir fazer intercâmbio no Canadá ou na Europa. As suas motivações também serão diferentes daquela colega de trabalho que está insatisfeita, pegou o primeiro avião e foi para a Irlanda. Certamente elas também serão diferentes daqueles colegas ou amigos ou familiares que estão há anos morando num outro país e te falam maravilhas de lá e querendo que você realmente embarque nessa aventura com eles. Mas as suas motivações são só suas. Aquilo que você quer para a sua vida e para a sua carreira é seu. Só a você diz respeito. E o meu objetivo hoje é te ajudar a entender quais são essas motivações. Aquilo que eu gostaria que você fizesse aqui comigo é um exercício para pensar e entender como de fato você está programando essa motivação ou que motivações são essas que te fazem programar essa carreira. O que está por trás daquilo que seria para você um motivador para um movimento internacional. Eu vou te contar um pouquinho da minha experiência para você entender melhor isso na prática e a importância de termos um objetivo bem definido e as motivações bem claras para esse movimento. Em 2012, eu decidi ir para o Brasil, rumo a uma experiência internacional. Foi muito interessante durante muito tempo, quando alguém me conhecia, antes mesmo de perguntar como é que eu estava ou o que eu estava achando do Brasil, como é que estava sendo a minha experiência, a primeira pergunta que me faziam, adivinhe, o que você está fazendo aqui? Por que você não está na Europa? Sabiam que eu era portuguesa, normalmente já chegaria até eles de alguma forma essa informação. E o espanto era esse, por que você está aqui? E no início aquilo me fazia muita confusão, porque realmente eu não entendia qual era o sentido da pergunta, eu entendia de uma forma prática, mas para mim não fazia sentido, porque as minhas motivações eram estar ali. Eu estava feliz por estar ali, aliás, eu estava felicíssima por estar ali. Primeiro, porque eu não sou eles. As minhas motivações são diferentes das deles. Segundo, porque a Europa ainda estava se restabelecendo e vinha de uma crise muito profunda, o mundo inteiro, de 2008, 9, 10, 11 se prolongou e em 2012 Portugal ainda estava e a Europa de uma forma geral, mas o mercado português era o que eu conhecia melhor na época, estava numa crise econômica profunda e ainda se restabelecendo. Não havia espaço no mercado de trabalho. Não havia espaço principalmente para quem estava no início da sua carreira, que era o meu caso. E quando surgiu o Brasil surgiu de um planejamento e de uma vontade muito grande de uma internacionalização, mas também de uma racionalização em relação às condições que eu tinha na época. E na época estava claríssimo para mim que a minha prioridade era carreira. A minha prioridade não era dinheiro, a minha prioridade não era viajar a um custo barato entre países num continente super acessível. A minha prioridade não era segurança, claro que essa é uma prioridade básica de todos nós, mas não era nisso que eu pensava na época, ou seja, claro que eu excluía algumas opções que não apresentavam essa segurança, mas para o nível do que eu conhecia no Brasil, por algumas pessoas que eu tinha lá na época, eu conseguia perceber aquilo me atenderia. Aquele ambiente me atenderia. Eu não conhecia o Brasil, mas o Brasil surgiu como uma opção para as minhas condições na época. Se na época eu fosse, por exemplo, para um país de língua inglesa, eu não conseguiria naquele momento, segundo a minha confiança e a minha vontade,
eu não me sentia capaz ou segura o suficiente para continuar a minha carreira no mesmo nível que eu estava querendo desenvolver num ambiente, num país onde eu pudesse exercer um idioma com que me sentisse à vontade. Então o Brasil surgiu aí, surgiu de uma motivação de crescer, surgiu de uma motivação muito forte de conhecer outras culturas e outros mercados de trabalho, surgiu de uma motivação muito grande de sair de Portugal e ver outras coisas, conhecer, abrir a mente para outros cenários e para outras realidades, mas acima de tudo era carreira. E carreira sempre definiu as minhas escolhas. Mais tarde veio também a definir a escolha da Irlanda. Depois de um tempo eu comecei a entender que o motivo daquela pergunta era de fato a diversidade e a diferença de motivações entre as pessoas que me faziam essa pergunta e eu. A minha motivação claramente era diferente da deles. A minha motivação claramente era oposta a dele. Eu comecei a perceber que eles queriam o que eu tinha até então. Eles queriam uma vida na Europa. Eles queriam liberdade para estar na Europa, para circular na Europa, para ficar na Europa sem necessariamente ter um visto de trabalho. Eu tinha tudo o que eles achavam que eu deveria e poderia ter. E se admiravam como é que eu estava fazendo um caminho inverso. Se nesse momento eu não tivesse claro quais eram os meus objetivos, qual era a minha real intenção e qual era a minha prioridade, eu teria apanhado o primeiro avião de volta a Portugal. E sei de quem o fez. É muito importante, no momento em que você toma uma decisão como essa, no momento em que você sai do país, é muito importante você entender qual é a motivação principal ou as motivações que estão te fazendo tomar essa decisão. E isso, primeiro, para te segurar, porque vai haver momentos em que você tenderá a vacilar, seja a nível emocional, seja a nível estrutural, qualquer obstáculo, qualquer delay, qualquer atraso em algum processo, qualquer às vezes imprevisto, que a gente não está realmente contando com aquilo, somos deparados com uma situação que precisa ser resolvida. E tudo isso vai te exigir muito mais estando num lugar diferente. É por isso que eu tenho tanto cuidado e tanta atenção em, antes de qualquer coisa, você parar para pensar e se programar. Porque no momento em que você der esse passo, você vai estar exposto, você vai estar na linha da frente. E talvez você até consiga no meio do caminho se programar e pensar e se improvisar, mas vai ser um desafio maior. Então aquilo que eu gostaria de te trazer aqui é que você pare e pense qual é o seu cenário hoje. Imaginemos alguns cenários possíveis. Cenário 1. Você está insatisfeito no seu trabalho, você está relutante em relação a determinadas coisas que estão acontecendo e não se sente motivado para continuar. Você pensa em sair e já pensa há algum tempo em fazer um intercâmbio. Você conhece pessoas, já viu casos de sucesso e aquela realidade te agrada. Essa seria uma motivação. Essa é a sua motivação nesse cenário 1. Imaginemos o cenário 2. Você terminou um relacionamento recentemente, você está emocionalmente abalada e você está querendo mudar a sua vida, fugir literalmente do cenário onde você está, da cidade, das pessoas, de encontrar o mesmo ambiente que te feriu. E uma possibilidade é sair. Essa poderá ser a sua motivação. Cenário 3. Pessoal e profissionalmente, você sonha poder entender como funcionam as mentalidades de diferentes culturas e trabalhar com elas de perto. Pessoal e profissionalmente, você sonha poder entender como funcionam as mentalidades de diferentes culturas e trabalhar com elas de perto para alcançar os mesmos objetivos. Você quer se desenvolver, ponto. E talvez você pudesse fazer isso na sua cidade e no seu país, mas você gostaria de tentar algo diferente. Cenário 4. Você quer desenvolver o seu idioma, inglês, vamos partindo desse princípio, ou algum outro, e você quer e pensa, e já comprovou por algumas experiências próximas, que será mais fácil se você realmente imergir nessa cultura, nesse país, para treinar e para desenvolver esse idioma na prática. E com isso, eventualmente, crescer, ficar, quem sabe, morar por um tempo ali ou até permanentemente. Próximo cenário, você está quase a ter seu filho ou seus filhos ou planejando
ter filhos e não quer nem ver qualquer tipo de perspectiva no Brasil para desenvolver a sua família. Tudo isso são cenários reais. Qualquer que seja e algum desses ou algum outro cenário, aquele que você está no momento vivendo e sentindo, é muito importante que você saiba qual deles está por trás daquilo que te motiva a sair. No momento em que você toma a decisão de sair, aquilo que você sabe que está te motivando é o que te vai segurar nos momentos de aflição. E eu estou sendo realista, porque vai haver momentos de aflição. E é nesses momentos em que você vai ter muito claro e muito racionalizado, muito realisticamente falando, você vai ter a noção clara daquilo que está acontecendo e vai pensar exatamente no que te levou ali. Tal como eu pensei no que me levou ao Brasil, quando todo mundo me perguntava por que você está aqui. Primeiro eu comecei me explicando muito, depois eu comecei dizendo trabalho. A confiança com que você, primeiro, toma as suas decisões e, segundo, expõe as suas motivações aos outros, vai garantir o sucesso do seu tempo nesse lugar. Outra coisa muito importante é você pensar aquilo que realmente te motivou, não só a você, mas eventualmente a quem vai com você. No caso de uma segunda pessoa ou de uma família ir junto, é muito importante haver um alinhamento entre aquilo que são as motivações individuais e aquilo que são as motivações de grupo. Porque no momento em que esse momento de aflição surgir, vocês terão que estar em sintonia e terão que estar alinhados para resolver essa situação também. E juntos entender que aquilo foi uma decisão de todos. Mesmo que a motivação principal tenha partido de um, existiu uma colaboração e existiu uma sinergia para que tudo acontecesse em prol do grupo. Então é muito importante também, eu lido muito com casais, lido muito com famílias, com clientes que têm famílias. É muito importante existir uma comunicação muito clara, muito aberta, muito transparente. Você vai trabalhar? Algum de nós vai primeiro encontrar trabalho e o outro segurar as pontas em casa? Quem é essa pessoa? Não tem por definição que será mulher. Será o homem? Mas o homem se sente confortável com isso? A mulher se sente confortável com o papel que está sendo atribuído? Isso é fundamental estar definido antes de você pensar sequer na possibilidade de sair. E é importante definir, primeiro que tudo, o meu objetivo aqui não é só trabalhar currículo, não é só trabalhar LinkedIn, não é só trabalhar o mercado de trabalho em si, mas é fazer você pensar e te ajudar a considerar todas as questões que vão te afetar a nível profissional. Porque se você não está estável emocionalmente, se você não está planejado pessoalmente, se você não tem uma noção clara do que você quer atingir pessoal e profissionalmente, individualmente ou em família, você não vai conseguir superar os momentos de maior tensão e os obstáculos principais que irão surgir. Então aqui, mais uma vez, o meu objetivo é te ajudar. O meu objetivo é te ajudar a fazer pensar. E pensar antes de acontecer. Porque pode ser que você pense durante o processo. Mas durante o processo há muitas outras coisas para pensar e para resolver imediatamente. Há incêndios para apagar que não vão te fazer pensar com clareza e com maior planejamento. Certo dia, um cliente meu estava se preparando comigo para uma recolocação profissional. Ele estava no Brasil, começou a se preparar comigo com um planejamento e com um tempo que era perfeitamente cabível para ele chegar na Irlanda. No caso, era a Irlanda o mercado de trabalho, o país de interesse dele. Ele iria chegar na Irlanda. Teríamos ainda umas 3 sessões para terminar o nosso programa. Eis que ele estava preparado, ele tinha inglês, ele tinha condições a nível de formação acadêmica, a nível de competências, habilidades, a nível de experiências. Ele tinha conhecimento de mercado, estava se preparando comigo, estava conhecendo as ferramentas também necessárias para se recolocar. Ele tinha todo o entendimento que precisaria ter e estava pronto, até que chegou à Irlanda. E no momento em que ele chega à Irlanda, há um mar de dúvidas e um mar de incoerências na cabeça dele que começaram a fazê-lo duvidar. Até que um dia chegou até mim e falou: Rita, eu tenho uma pergunta para te fazer. Será que eu não deveria
Até então, parênteses, estávamos nos preparando para ele entrar na área profissional dele. Esta dúvida era legítima, mas era: você acha que eu deveria começar a pensar em subemprego? Para quem não sabe, na Irlanda, ou no estrangeiro de uma forma geral, o brasileiro adotou um termo que é o subemprego. E nada mais é, eu não gosto de chamar esse nome, mas nada mais é do que empregos de base, empregos mais operacionais, não relacionados necessariamente à sua área de formação, se ela for uma área mais qualificada, mas são empregos de base, empregos mais operacionais que normalmente são de mais fácil acesso para quem não tem o idioma, para quem não tem a preparação ainda necessária para entrar na sua área, tecnicamente, ou a nível de qualificação, ou a nível de experiência. Então, são empregos mais operacionais e mais acessíveis. E isso me fez muita confusão, mas ao mesmo tempo foi muito legítima a dúvida e a pergunta dele, porque ele começou a ser contaminado pelos pensamentos de pessoas que estavam próximas dele até então, naquela época. E a dúvida, e aquilo que eu quero trazer aqui para você com esses exemplos, é que isto poderá acontecer com você. Você poderá exatamente chegar no país de origem se nada disso estiver pensado e planejado antes, e da mesma forma que a mim no Brasil, em 2012, me perguntavam por que você está aqui, que maluqueira você fez para estar aqui, onde você está com a cabeça para estar aqui, fizeram a ele uns anos depois na Irlanda, como é que você vai entrar na sua área diretamente? Você não acha que está sendo arrogante por querer entrar na sua área? Você acha que por ter inglês vai ser mais fácil entrar na sua área? E isso foi o suficiente para fazê-lo duvidar de tudo e de todo o trabalho de semanas que ele estava fazendo comigo. Poderia ser comigo ou com qualquer outro profissional de qualquer outra forma. Mas todo o trabalho de planejamento que estava sendo feito quase ia por água abaixo, porque pessoas com motivações diferentes das dele, com objetivos diferentes dos dele e condições completamente diferentes das dele e, muito importante, falta de preparação como a que ele tinha, fizeram ele colocar em causa o objetivo e o planejamento de semanas. E após uma longa conversa, e após um direcionamento, e após uma racionalização de tudo isso, ele voltou ao eixo, selecionou um pouco melhor e filtrou as pessoas com quem andava e escutava, e encontrou trabalho na área dele após poucas semanas. Isso é mais um exemplo que eu quero trazer e que trouxe para ilustrar quão importante é a gente entender claramente e com todas as letrinhas quais são as suas motivações para essa mudança. Espero que com essa pergunta você comece a refletir com mais detalhe, com mais intensidade, também com mais sumo, com mais conteúdo e com mais argumentos, aquilo que realmente está na linha da frente para você tomar uma possível decisão de uma internacionalização. Não é para bloquear nada, não é para limitar nada, é simplesmente para quando esse passo for dado, tudo estar perfeitamente alinhado e você estar seguríssimo daquilo que está acontecendo. Até breve. Não quero te tirar do foco, só quero te lembrar de se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar muito a chegar a mais pessoas como você. E se você não me segue ainda no LinkedIn e no Instagram, aproveita e vai lá no link da descrição. Se quer também deixar algum comentário ou se está aprendendo algo novo até aqui, deixe o seu comentário lá